Fãs de Açaí, Geeker aqui. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Oriel do canal Açaí Geek. Pessoal, hoje vamos falar sobre essa bendita galáxia do universo Star Wars. O que ela é? Ela é uma galáxia, cara. Uma galáxia. Uma galáxia. E também falaremos sobre a origem do Jedi. Então fique ligado com a gente aí o vídeo até o final que vocês vão gostar. E solta a vinheta que lá vem o vídeo. Beleza galera, voltamos. Pessoal, é o seguinte, antes de começarmos essa história, a gente tem que fazer uma divisão aqui. Acontece o seguinte, antes da Disney comprar os direitos da franquia Star Wars, existia o que a gente chamava de universo expandido. Os fãs sabem do que eu estou falando. Esse universo expandido, ele tinha muita HQ, histórias em geral, contos, filmes, séries, muita coisa bacana que complementavam a história do universo Star Wars. Eram oficiais e eram canônicas, eram parte da história oficial. Acontece o seguinte, depois que a Disney comprou os direitos da franquia Star Wars, ela pegou todas essas histórias, esse universo que os fãs adoravam, eu era muito viciado nessas histórias, e desconsiderou como canônico. Ainda eram oficiais, mas não eram canônicos, não eram oficiais da história. Ou seja, foi pro buraco. No, God! No, God, please, no! 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 Mas, para consolar aí os fãs, a Disney fez o seguinte, ela pegou todas essas histórias que agora não são canônicas e colocou o título Legends. E no título Legends a gente ainda tem aí como curtir mais, só que agora viraram lendas, viraram mitos. Foi pro buraco. Porém, a gente precisa saber dessa história e essa é uma série de vídeos que a gente vai começar hoje com a origem da galáxia do universo Star Wars e a origem do Jedi. E vários outros vídeos vão correr aí tanto do universo Legends quanto do universo canônico. Basicamente o universo canônico ele pega do episódio 1 ao episódio 8, alguns HQs e filmes aí que tem nesse meio tempo. Quase tudo do episódio 1 para trás já era. Então, dito isso, vamos pro vídeo, senta aqui, lá vem a historinha. Senta que lá vem a história. Então pessoal, antes de começarmos essa história, a gente precisa só dividir aqui a linha temporal da galáxia. Basicamente a linha é contada a partir da Batalha de Yavin. Lembra aquela batalha que a Estrela da Morte a primeira Estrela da Morte foi destruída? Então essa batalha foi um marco, que foi a primeira vez que o Império começou a decair. Então é considerado um marco na história da galáxia e o tempo agora é contado assim, depois da Batalha de Yavin e antes da Batalha de Yavin. E a nossa história começa 13 bilhões de anos antes da Batalha de Yavin. Então o que aconteceu? Foi a origem dessa galáxia, a origem do universo. Então nessa origem do universo começou com uma grande explosão formando esta galáxia. E essa galáxia ela é formada, vocês podem conferir nessa imagem. Tem a borda exterior, né, o orla exterior, a orla média. E tem o que a gente chama de núcleo profundo. É nesse núcleo profundo que é onde basicamente a nossa história tem mais importância hoje. Mas vocês precisam saber que até a formação de cada planeta, cada sistema solar, planeta, vida, civilizações inteligentes, bilhões de anos se passaram. E as civilizações foram evoluindo. Inclusive, curiosidade, a raça humana na galáxia do universo Star Wars, ela começa em Coruscant. Coruscant foi o planeta onde basicamente foi a sede de vários filmes, é a sede da República, foi a sede do Templo Jedi por um bom tempo. Então, só uma curiosidade. Mas, dito esse início aí da galáxia, vamos agora avançar um pouco. E a nossa história começa no ano 36.453 antes da Batalha de Yavin. O que aconteceu nesse ano? Bem, vamos agora para um planeta para saber o que aconteceu nesse período, que é o planeta Titan. Em Titan, era um planeta que foi muito próximo do do buraco negro que existe nessa galáxia. Aliás, que existe, ainda está lá. Quer dizer, não está porque é uma ficção. Pô, buguei agora. A situação é o seguinte, esse planeta, Titan, que é o sistema solar com o mesmo nome, ele abrigava uma anormalidade. Devido a ele estar próximo a esse buraco negro, ele tem uma anormalidade que, além da força ser muito forte lá, ele possui uma anormalidade gravitacional e o espaço-tempo era diferente nesse planeta. Claro, ele ficava próximo de um buraco negro.
Acontece que lá existiam umas estruturas, cara, essa parte é muito legal. Existiam umas estruturas que não se sabe se já estavam lá, se elas chegaram lá, não se sabe quem construiu, isso daí tá um mistério. Se alguém souber onde elas começaram, me diga aí, porque eu não consigo encontrar até hoje. São as famosas Torior. Essas Torior, elas são estruturas, são piramidais gigantescas que estavam aí no planeta de Titan. E essas estruturas, basicamente, elas emitiam uma grande quantidade de força. Então, quem era sensitivo conseguia perceber isso. E nesse ano, 36.453, elas promoveram basicamente um chamado. Então o chamado começou em Titan. Quem foi chamado? Existiam uns monges lá que estudavam sobre a força, estudavam sobre a condição do planeta, sobre essas pirâmides, que eram os monges Daibandu. Os Daibandus eram monges estudiosos disso e eles foram um belo dia chamados por essas pirâmides. Eles entraram nessas estruturas colossais, essas estruturas saíram do planeta, no caso foram 8 dessas, saíram desse planeta e começaram a vagar por toda a galáxia. O que essas estruturas faziam? Eles pegavam espécies aleatórias, porém são criaturas que são sensíveis à força e que tinham muito midi-chlorians. Então basicamente essa estrutura ela conseguia pegar essas pessoas. Não eram pessoas, porque só humanos são pessoas. Bem, vamos filosofar se outras raças são pessoas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eles começaram a pegar essas outras espécies e voltaram com todas essas 8 estruturas para o planeta Titan. Eles colocaram todo mundo lá e lá se montou a primeira sociedade para estudar a força. Cara, é um mistério muito bacana, porque essas estruturas elas já apareceram no universo canônico. Depois eu comento, vou mostrar para vocês. Essas pessoas, tô confuso ainda. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que desceram para promover a primeira sociedade de estudos da força. Elas montaram um sistema e esses monges da Daibandu, junto com todas as outras espécies, montaram essa sociedade que foi considerada como Sociedade Jedi. Jedi é o nome, né, se escreve Jedi com 2 i no final, dessa primeira organização para estudo da força. O que eles fizeram? Essas Torior, elas eram 9, né, ou são, porque acho que ainda existe no universo. São 9 estruturas que existe uma maior e as outras 8 se espalharam por todo o planeta Titan. E o que foi feito aí? Na frente ou perto de cada Torior, eles construíram um templo. Legal! Por isso, é importante a gente falar sobre esses templos. Então, pessoal, basicamente esses templos construídos aí próximo das Toriors aí em Titan, foram 9. Então, 9 templos, 9 pirâmides, e eu tô com uma colinha aqui, a gente vai falar aí pra vocês. Então, só para exemplificar aí os templos. O primeiro era o Calef, é o templo da sabedoria. Teve o templo Bodhi, que é o templo das artes. O Maharakesh, que foi o templo da purificação. Teve o Vortep, o templo da força. Kigon Kesh, que é o templo da habilidade e treinamento com a força. Stave Kesh, o templo das artes marciais. Tinha Akar Kesh, que é o templo do equilíbrio. Tinha também o Anu Kesh, que é o templo da ciência. E, por último, Padawan Kesh, que basicamente era a academia de treinamento Jedi. É o treino com os aprendizes. Então vocês podem perceber que cada templo tinha um treinamento específico, uma tendência para um aspecto diferente da força. Só que também existiam as hierarquias entre os Jedi. Então, aqui falando rapidamente, existia o Padawan, ou o aprendiz, existia o peregrino, existia o explorador, né, subindo na hierarquia, aí viria o mestre e o mestre do templo. O mestre do templo, nesse caso, eram 9. Então, vocês percebam que a estrutura da sociedade Jedi já era um pouco complexa, para o estudo da força, né, uma sociedade bem já trabalhada, e ela foi evoluindo e aumentando em quantidade. Então acontecia um probleminha ali naquele planeta. As pessoas que nasciam, os descendentes dessa sociedade, alguns não nasciam com a sensibilidade à força. E essas pessoas sofriam muito, porque lembra quando eu falei que Titan ele tem uma situação diferente, porque a força ali é muito forte, e sem contar que o planeta ele tem aspectos diferentes por ser próximo de um buraco negro. Então as pessoas que não tinham sensibilidade para a força sofriam muito naquele planeta. Então começou então a haver uma primeira saída e a expansão para o resto do sistema solar de Titan. E aí eles foram primeiramente abrigar em 2 luas. É interessante falar que essas 2 luas de Titan, uma se chamava Bogan e a outra Ashla.
essas duas elas tinham um significado, porque lembra que eu falei que os Jedi eles começaram a trabalhar sobre os dois aspectos da força, que é o lado obscuro da força e o lado claro. Então, por eles não aceitarem nenhum extremo, sempre o caminho do Jedi cinza, o equilíbrio da força, quando algum Jedi tinha uma tendência muito forte para o lado negro da força, ele iria para Bogan, para meditar olhando para a lua de Ashla, que era uma lua bonita e clara. E quando ele tinha uma tendência muito grande para o lado claro da força, ele ia para Ashla para ficar contemplando a lua de Bogan. E assim quando ele voltava ao equilíbrio, né, caminho do equilíbrio, ele voltará para Tython. Isso gerou uma população de muitos adeptos ao lado negro da força. Pessoal, isso aí vai dar início a um grande acontecimento, que basicamente foi a primeira grande guerra entre o lado negro da força e o lado claro da força. Isso foi conhecido como as Guerras da Força, e a gente precisa falar sobre isso. It's treason. Então, as Guerras da Força, basicamente para entender elas é melhor a gente se situar agora 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. O que aconteceu? Esse sistema solar de Tython ele foi invadido pelos Hakatas. Quem são esses Hakatas? Eles eram também conhecidos como Império Infinito. Lembrando, olha, essa história toda que eu estou contando lá em Star Wars, o Alvorecer do Jedi, aparece. Vai ser legal vocês curtirem essa história. Então, os Hakatas, eles invadiam planetas e dominavam. E nessa guerra eles acabaram entrando em guerra com vários e dominaram vários planetas desse sistema e tiveram uma dificuldade em Tython. Acontece que quando eles invadiram Tython estava tendo uma guerra, já estava tenso o clima lá, por quê? Porque lembra que eu falei que o lado negro da força estava presente em Bogan? Então aquele pessoal preso em Bogan eles se rebelaram, porque eles queriam agora que o lado negro prevalecesse e que dominasse Tython. Então quando os Hakatas invadiram Tython, um deles acabou indo para o lado de Tython, né, do povo de Tython, e ensinou essa tecnologia dos Hakatas. Que tecnologia era essa principal? A tecnologia do uso de lasers nos sabres. E isso ele ensinou ao povo de Tython, e eles que já tinham domínio da força começaram a treinar e eles conseguiram expulsar os Hakatas de lá. Beleza, até aí tudo bem. Eles conseguiram expulsar os Hakatas, que estavam dominando a galáxia, mas ao mesmo tempo eles tiveram um problema com esse pessoal que estavam dominando o lado negro da força. Isso que foram as Guerras da Força, foi esse primeiro momento em que houve um conflito entre o lado escuro e o lado claro da força. E nessa guerra, o povo de Tython conseguiu subjugar quem estava do lado negro da força, derrotou todos eles, e nisso eles começaram a entender, poxa, é perigoso ficar estudando, ou é perigoso quando alguém vai para o lado negro da força. É claro. Então eles começaram a não gostar muito de estudos do lado negro da força. Perceberam aí que começou a dividir, o lado cinza começou a ser abandonado. O que aconteceu então? Depois dos Hakatas terem sido expulsos, os derrotados aí do lado negro da força, aconteceu um problema sério no sistema de Tython. Um grande cataclisma ecoou por todo o sistema solar, gerado pela força, e esse cataclisma ele matou, praticamente ele destruiu, aniquilou todo o sistema solar de Tython. Então isso foi um problema muito sério, porque já é um lugar perigoso devido à situação instável da força ali. E o pessoal que estava ali vivendo simples, que não eram sensíveis à força, morreram, porque foi um cataclisma que dizimou praticamente a população do sistema solar. O que aconteceu então? Houve um deslocamento desse povo, principalmente de quem tinha o conhecimento do Jedi, e vou colocar o nome aí. Foram 4 mestres basicamente que fundaram, nesse período todo, 4 mestres fundaram a Ordem Jedi, a Ordem Sagrada dos Cavaleiros Jedi. E esses 4 mestres, eles fundaram a Ordem, e após esse cataclisma que aconteceu, a Ordem migrou para outro local, que foi em Oxus. É um outro planeta, e lá eles construíram o Templo Jedi. Então eles tiveram que sair devido a esse problema, esse cataclisma, aconteceu todo esse problema, saíram do sistema solar de Tython e fundaram o Templo Jedi agora em Oxus. Então nossa história basicamente termina aqui, que foi a fundação de toda essa filosofia Jedi, o sistema todo foi passado ao aprendizado. Mas lembra que eu falei lá daquelas pirâmides que são Historió? Pois é,
A partir daí não se sabe o que aconteceu. Depois desse cataclisma não se sabe por onde elas foram, se elas continuam lá, isso aí não é explicado. Mas vamos agora nos teletransportar para um outro período histórico aqui no Star Wars. Legal! Bem louco! Terceira temporada de Clone Wars, lá no episódio 15, vocês podem ver lá com calma, tem um momento em que é mostrado, galera, é só comparar aí as imagens, a Story War e essa foto que é exatamente a imagem do momento em que o Anakin, o Obi-Wan e a aprendiz do Anakin nesse momento, né? Quem sabe o Anakin teve, pra quem não sabe ele teve sim uma aprendiz, que é a Sokka, uma personagem muito bacana de conhecer. Então os três eles conheceram essa estrutura, que foram sugados para ela. E nessa estrutura eles conhecem 3 entidades. E olha a estrutura, totalmente parecida. Pra mim tá bem claro que é a Torior. E olha, esse momento é canônico. Então foi mostrado aí uma Torior. Claro, se quem não concordar, é uma teoria minha e de vários outros que gostam, fãs aí que também concordam. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Então eles foram puxados para essa Torior e conheceu 3 entidades. O pai, representando o lado cinza da força, o filho representando o lado negro da força e a filha representando o lado claro, o lado la luz da força. Essas 3 entidades, elas são muito bacanas porque você não sabe qual é a natureza deles. Eles são seres imortais, são seres místicos, são entidades. O fato é que, aí já é um pensamento meu, eu acho que eles são celestiais. Vocês vão saber os celestiais que são. São criaturas que lá na origem do universo eles foram considerados como seres místicos e muito poderosos que ajudaram na formação das civilizações. Porém, é só isso. Não se sabe onde eles estão agora, para onde eles foram, mas eles ajudaram na construção de muitas civilizações. Eles são conhecidos também como arquitetos do universo. Que doideira, hein? Então os celestiais eles sumiram. Mas eu creio que tem uma ligação muito forte dos celestiais com a Torior e com a origem da força, ou com a maneira como a força foi ensinada. Porque é muito estranho, porque do nada aquelas pirâmides lá em Titan saíram flutuando, pegando um monte de gente ou pessoas, a gente tem que definir isso. Pegando várias espécies e colocando no único lugar para estudar a força. Teve uma intenção. Então isso aí, quem sabe a Disney não explore, pode não explorar, não sei. Mas é legal pensar sobre isso. Então fica aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, a origem da galáxia e a origem, os primórdios lá dos Jedi. Então, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, vai vir muito vídeo bacana aí sobre a série Star Wars, espero que tenham gostado e muito obrigado por assistir até aqui. Segue aí nossas divulgações e valeu!